Meu nome é Aline, e no dia em que completei 30 anos, percebi que estava sozinha no mundo, ou pelo menos era assim que minha própria família me fazia sentir. Naquela manhã, o sol entrava tímido pela janela do meu pequeno apartamento em Curitiba, refletindo no bolinho simples que eu mesma havia comprado para marcar a data. Um único cupcake com uma velhinha torta. Eu tentei achar graça, mas do nó na garganta não deixava. Peguei o celular e abri o Instagram por reflexo. Foi aí que vi. A foto da Verônica, minha irmã mais nova, radiante no aeroporto, segurando a mala novinha com um lenço estiloso amarrado no pescoço. A legenda dizia: Estrelinhas, Paris, aí vou eu, presente surpresa dos meus pais, os melhores do mundo. Mas o que me fez travar não foi a legenda, foi o comentário da minha mãe, fixado no topo da postagem. Balão de fala, ela é a única que nos enche de orgulho. Fiquei olhando para aquelas palavras como se fossem uma facada. A única. Era o meu aniversário de 30 anos e, mais uma vez, ninguém lembrara. Não que fosse uma surpresa. Eu já estava acostumada a ser a filha esquecida. Desde criança, a Verônica era o centro de tudo. A gracinha, a bailarina, a menina das fotos com laços e aplausos. Eu era a silenciosa, a prática, a que fazia o que precisava ser feito, mas nunca era o suficiente. Enquanto ela ganhava o quarto maior, as roupas novas e as aulas de dança, eu usava os uniformes dela de segunda mão e ouvia meu pai dizer: Aline, você é mais racional, filha. Não precisa de luxo para ser feliz. E eu acreditava. Acreditava tanto que passei os últimos anos tentando provar meu valor de outra forma, trabalhando duro, ajudando em casa, sustentando financeiramente os mesmos pais que agora gastavam o meu dinheiro para mandar Verônica a Paris. Trabalhava como representante farmacêutica, ganhava um salário decente, mas vivia contando centavos. Mesmo assim, quando meu pai teve um problema de saúde há 6 anos, fui eu quem abriu mão do pouco que tinha para ajudá-los. Fiz transferências mensais de R$ 2.500 para a conta conjunta da família. Era o que dava. Eu acreditava que estava sendo uma boa filha, que de algum modo isso me tornaria digna de orgulho. Mas nunca veio um obrigada. Nem um bilhete, nem uma lembrança. Naquela tarde, o silêncio do meu apartamento era ensurdecedor. Peguei o laptop e entrei na conta bancária conjunta que mantinha com os meus pais. Uma ideia antiga, criada na época da doença deles. Meu coração gelou ao ver o histórico, pagamentos de agência de viagens, boutiques e até um depósito de R$ 10.000 na conta de Verônica, tudo vindo do meu dinheiro. Fechei o notebook e fiquei ali, olhando para o nada. Um misto de raiva e vergonha me atravessou. Quantas vezes deixei de sair com amigos, de fazer um curso, de tirar férias para garantir que eles estivessem bem? Quantas noites comi miojo porque achava que família vem primeiro? Pois é, vem primeiro, desde que não seja você. Demorei 3 dias para tomar coragem, mas fiz. Transferi cada centavo de volta para minha conta. R$ 180.000 em pequenas parcelas, para não chamar atenção. Era o meu dinheiro, o resultado de 6 anos da minha vida, e eu não ia deixar que continuassem me usando. Quando finalizei a última transferência, um peso saiu das minhas costas, e outro caiu sobre o meu peito. No fundo, eu sabia que uma tempestade vinha aí. 3 dias depois, o telefone tocou. Era Verônica, direto de Paris. Aline, você precisa ver isso aqui! A cidade é linda! O jantar com mamãe e papai ontem foi maravilhoso! Ela ria, sem perceber a ironia. Eu respirei fundo. Que bom, mana. Espero que aproveite. E obrigada por sempre ajudar a mamãe e o papai. Tenho certeza que a sua ajuda foi importante para essa viagem. Quase ri. Quase. Mas só respondi. Não se preocupe com isso. Ela sorriu do outro lado da linha, alheia a tudo, e eu desliguei.
com os olhos marejados, mas o coração firme. Dessa vez, eu não ia mais me calar. Emergências como mandar a Verônica para Paris? Dessa vez, o silêncio foi mais longo ainda. Isso é diferente, respondeu enfim. Sua irmã precisava de um tempo, ela anda estressada. Eu ri, sem humor. E eu? Nunca precisei de nada, né? Nem de um parabéns. Ela suspirou fundo, como se eu fosse a ingrata da história. Aline, não fala assim. Você é independente, tem um bom emprego. A Verônica é mais sensível, você sabe disso. Ah, sim, essa era a velha desculpa. Verônica é sensível. Eu era forte, a racional, a que aguenta tudo. Mas sabe o que ninguém lembra? Que até as pessoas fortes quebram. Depois daquela ligação, eu desliguei o telefone e sentei no sofá, olhando para o vazio. Pela primeira vez, eu me permiti sentir raiva de verdade. Raiva de ter sido feita de idiota, de ter dado tanto sem receber nem o mínimo de reconhecimento. Dessa vez, eu ia fazer algo por mim. Na semana seguinte, usei parte do dinheiro para me matricular em um curso de gestão hospitalar e faturamento médico. Era uma área que sempre me interessou, mas eu nunca tinha podido pagar. As aulas eram à noite e durante o dia eu seguia no trabalho farmacêutico. No primeiro dia de aula, conheci Mara, uma mulher incrível, mãe solo de 2 filhos adolescentes. Ela me recebeu com um sorriso caloroso e logo puxou conversa. É difícil recomeçar, né? Ela disse enquanto arrumávamos nossas apostilas. É, respondi sem entrar em detalhes, mas acho que nunca é tarde para cuidar da gente. Ela assentiu. Isso mesmo. A gente passa tanto tempo cuidando dos outros que esquece de se colocar na lista. Durante as semanas seguintes, Mara virou uma amiga de verdade. Ela não sabia de tudo, mas entendia mais do que muita gente. Quando eu contei um pouco sobre o afastamento da minha família, ela segurou minha mão e disse: Aline, às vezes o amor precisa de distância para respirar. Enquanto isso, no trabalho, Valéria, minha colega de equipe, também começou a notar minha mudança. Você tá diferente, Aline, comentou um dia. Mais séria, mas também mais livre, sabe? Talvez porque eu finalmente parei de tentar agradar quem nunca vai me ver. Ela me olhou com empatia. Isso é libertador e assustador também. Eu ri. Os dois. 2 meses depois, o curso já estava todo vapor e eu comecei a receber elogios da professora, uma mulher firme e generosa chamada Carol, que também era gerente administrativa de um hospital renomado em São Paulo. Você tem um talento natural para essa área, Aline. Já pensou em seguir carreira nisso? Aquela frase me pegou de surpresa. Pela primeira vez em muito tempo, alguém via valor no que eu fazia. Enquanto isso, em casa, o silêncio dos meus pais se transformou em e-mails frios. Um deles dizia: Esperamos que você devolva o dinheiro. Sua irmã está muito abalada. A família sempre foi tudo para nós, e você nos decepcionou. Dei uma risada amarga. Família é tudo. Só quando convém. Respondi com calma. Não devo nada para vocês. Dei esse dinheiro acreditando que ajudava em uma necessidade. Vocês usaram para humilhar e me excluir. Agora eu vou cuidar de mim. Enviei antes de pensar demais, e quando fechei o notebook, percebi algo inédito. Meu coração não doía. Eu estava cansada, mas leve. Aos poucos, comecei a construir uma rotina só minha. Acordava cedo, estudava nos intervalos, caminhava à noite ouvindo música, e pela primeira vez eu não me sentia invisível. Naquela semana, a Verônica voltou de Paris. Ligou algumas vezes, mas eu não atendi, até que um dia decidi ouvir o que ela tinha a dizer. Aline, o que está acontecendo? Mamãe e papai estão furiosos. Disseram que você roubou o dinheiro deles. Roubou? Repeti. Eu tirei o que era meu. Vocês usaram meu dinheiro para bancar tua viagem. Do outro lado da linha, silêncio. Eu não sabia, disse em voz baixa. Claro que não sabia. Você nunca quis saber.
Isso não é justo. Talvez não seja, mas é verdade. Ela tentou continuar, mas eu encerrei a conversa. Naquela noite, fiquei olhando o reflexo da minha própria imagem no espelho do banheiro. Pela primeira vez, vi uma mulher diferente. Não a Aline submissa, nem a esquecida. Vi alguém que estava, enfim, tomando as rédeas da própria história. E naquele instante, soube. A menina que implorava por amor da família tinha finalmente aprendido a se amar sozinha. As semanas seguintes passaram num ritmo novo. Eu me sentia mais forte, embora ainda houvesse dias em que a solidão pesava. Às vezes pegava o celular e quase mandava mensagem para minha mãe só para ouvir um "oi". Mas eu sabia como terminaria, com críticas, chantagem emocional ou silêncio. Então, respirava fundo e deixava o telefone de lado. No curso, a professora Carol começou a me dar mais atenção. Ela enxergava em mim algo que eu mesma tinha esquecido: potencial. Um dia, ao final da aula, ela me chamou. Aline, estou muito impressionada com o seu desempenho. Você tem um olhar preciso, uma calma rara. Isso é essencial para a área hospitalar. Obrigada, respondi, surpresa. Nunca imaginei que pudesse gostar tanto disso. Pois deveria imaginar. Às vezes o talento da gente está escondido debaixo do medo. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Com o tempo, Mara e eu nos tornamos inseparáveis. Estudávamos juntas aos finais de semana, trocávamos confidências e ríamos das nossas dores antigas. Ela me dizia: Aline, você é muito parecida comigo antes de criar coragem para dizer não. E eu sorria, porque no fundo sabia que ela tinha razão. No trabalho, Valéria continuava sendo minha base. Eu não contava tudo, mas ela percebia meus altos e baixos. Você ainda está remoendo aquilo da sua família, né? Perguntou um dia, enquanto tomávamos café na copa da empresa. Às vezes. É difícil simplesmente desligar, sabe? Eu sei, mas você não deve nada para ninguém, Aline. Eles é que deveriam pedir desculpas. Respirei fundo e respondi. Eu só queria que eles entendessem o quanto doeu ser esquecida. Ela segurou minha mão. Então escreva para você, não para eles. Às vezes a gente precisa se ouvir primeiro. Segui o conselho dela. Comecei a escrever tudo em um caderno. Não para publicar, não para confrontar ninguém, mas para me libertar. Cada linha era um peso que saía das minhas costas. 2 meses depois, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação da Carol. Aline, lembra que te falei sobre o hospital onde trabalho? Estão abrindo uma vaga na área de faturamento. É um cargo sênior com ótimo salário. Meu coração disparou. Você acha que eu conseguiria? Acho que você nasceu para isso. Mandei o currículo naquela mesma noite. Fiquei horas revisando cada detalhe, nervosa como uma adolescente. Na semana seguinte, veio o convite para a entrevista. Passei o fim de semana inteiro me preparando, com a ajuda de Valéria, que até me emprestou um blazer azul marinho. É o seu momento, ela disse, sorrindo. Nada de olhar para trás. A entrevista aconteceu numa terça-feira chuvosa. A gerente de RH, uma mulher elegante e gentil, ouviu atentamente enquanto eu contava sobre a minha trajetória. O esforço, o curso, o recomeço. Quando ela me perguntou por que eu havia mudado de área, eu disse: porque eu finalmente quis fazer algo por mim. Ela sorriu. Essa é a resposta certa. 3 dias depois, recebi a ligação que mudaria tudo. Aline, aqui é a Carol. Parabéns, você foi selecionada. Eu congelei. Tive que sentar. As lágrimas vieram antes das palavras. Eu consegui? Conseguiu. Seja bem-vinda ao time. Desliguei o telefone chorando, mas era um choro diferente, de alívio, de vitória. Depois de tanto tempo tentando provar meu valor para os outros, finalmente alguém via o que eu tinha a oferecer. Comemorei com Mara e Valéria em uma pizzaria pequena, onde rimos até tarde. Aline, você está renascendo, e o melhor, ninguém precisou te dar permissão para isso. E era verdade. Mas claro, nem tudo seria paz.
Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei um envelope debaixo da porta. Reconheci a caligrafia na hora, a da minha mãe. Dentro havia um cartão de aniversário atrasado e um cheque de R$ 500, com um bilhete. Desculpe pela confusão. Esperamos que isso ajude. Com amor, mamãe e papai. Meu corpo inteiro gelou. Eles achavam que um cheque de R$ 500 consertaria 30 anos de indiferença? Rasguei o cartão e o cheque em pedacinhos e joguei fora. Na manhã seguinte, a vida seguiu, mas algo em mim estava decidido. Eu nunca mais deixaria ninguém me comprar com migalhas. Meu primeiro dia no novo emprego foi um marco. Entrei no hospital de uniforme social, com o crachá pendurado no pescoço e um frio na barriga que não sentia desde a adolescência. A estrutura do lugar era enorme e tudo parecia novo. Os corredores brancos, o movimento de enfermeiros, o som ritmado das máquinas. Carol me recebeu com um sorriso. Bem-vinda ao time, Aline. Você vai se sair muito bem. Ela me apresentou a equipe, mostrou meu setor e me deixou à vontade. Eu sentia que aquele seria o começo de algo bom. Durante os primeiros dias, mergulhei no trabalho. Cada planilha, cada código, cada sistema era um desafio, mas também um alívio. Era como se, finalmente, eu estivesse construindo algo que era meu, e não uma tentativa de agradar alguém. Quando recebi meu primeiro feedback positivo, quase chorei. Carol me chamou na sala dela e disse: "Você está se destacando, Aline. A equipe está impressionada." "Obrigada. De verdade, eu precisava ouvir isso." Ela sorriu. "Pois acostume-se. Reconhecimento é o mínimo quando alguém faz o que você faz." À noite, liguei para Mara e contei tudo. Ela vibrou do outro lado da linha. "Tá vendo? O universo começa a se alinhar quando a gente para de viver pelos outros." Era verdade. Mas, como em toda a história, a calmaria durou pouco. 2 dias depois, recebi um e-mail da minha mãe com o assunto emergência. O coração disparou. Por mais que eu quisesse ignorar, a palavra emergência ainda me atingia como filha. Abri o e-mail. "Aline, precisamos conversar. Seu pai perdeu o emprego e estamos com sérios problemas financeiros. Podemos perder a casa. Precisamos que devolva o dinheiro. Não é um pedido, é uma emergência. Mamãe." Reli o e-mail várias vezes. A culpa veio de imediato. Aquele reflexo automático que anos de manipulação familiar criam na gente. Peguei o celular, quase liguei, mas parei. Respirei fundo e liguei para Valéria. "Eles estão dizendo que é uma emergência", desabafei. "Meu pai perdeu o emprego." "E o que isso tem a ver com você?" Ela retrucou com calma. "Você já deu R$ 180 mil, Aline. Isso é mais do que muitos filhos dariam em uma vida." "Mas, e se for verdade? E se eles realmente perderem a casa? Então que eles aprendam a viver com as consequências das próprias escolhas." Silêncio. Ela continuou. "Eles gastaram o que você deu em viagens e presentes para Verônica. Agora querem mais? Não é justo." Aquelas palavras bateram como um tapa, mas um tapa necessário. Respondi ao e-mail com a mão firme. "Mãe, sinto muito pelo que estão passando, mas não posso ajudar. Dei a vocês tudo o que tinha por anos. Usem agora o amor e o orgulho que sempre tiveram pela Verônica. Talvez ela possa ajudar. Eu preciso cuidar da minha vida." Enviei e desliguei o celular. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Não chorei. Só senti uma paz estranha, como se finalmente eu tivesse cortado um cordão que me prendia desde criança. 2 dias depois, o telefone tocou. Era Carol. "Aline, tenho ótimas notícias", disse animada. "A equipe ficou encantada com você. Queremos te efetivar e aumentar seu salário." "Sério?"
Sério? Parabéns, você merece. Desliguei com o coração acelerado. Pela primeira vez, eu via meu esforço rendendo frutos que não dependiam de aprovação familiar. Naquela noite, Valéria insistiu para a gente comemorar. Fomos a um barzinho no centro de Curitiba, desses que tocam MPB ao vivo e tem cheiro de nostalgia. Enquanto brindávamos, ela disse: "A mulher que aprendeu a se escolher." Eu sorri e disse: "A vida nova." Mas a vida nova ainda teria mais testes. 2 dias depois, enquanto tomava café antes do trabalho, o interfone tocou. Era Verônica. Ela estava parada em frente ao meu prédio, de jeans e moletom, o cabelo preso num coque bagunçado. "O que você está fazendo aqui?" perguntei desconfiada. "Preciso falar com você. Só 5 minutos." Subimos. Ela ficou de pé na sala, parecendo perdida. "Aline, eu descobri tudo", disse com os olhos mareados. Cruzei os braços, tentando me proteger da raiva. "E veio fazer o quê? Me pedir desculpas?" "Sim, e te dizer que eu briguei com eles. Disse que não aceitaria mais dinheiro enquanto não te pedissem perdão." Fiquei em silêncio. Aquilo me pegou de surpresa. "Você fez isso mesmo?" "Fiz. Eles ficaram furiosos, mas eu não podia mais fingir que estava tudo bem." Por um instante, vi sinceridade nos olhos dela, e uma dor que lembrava a minha. "Eu tô saindo da casa deles. Vou me virar sozinha." "Boa sorte, Verônica", disse tentando soar neutra. "Talvez agora você entenda como é viver sem ser o orgulho de ninguém." Ela chorou. E pela primeira vez, eu não chorei junto. Porque, enfim, eu estava em paz comigo. Os dias seguintes foram tranquilos, mas cheios de reflexão. Verônica realmente havia mudado, ou pelo menos começado a mudar. Me mandava mensagens curtas, sem drama, sem exigências, apenas tentando manter contato. No fundo, eu sentia que ela estava sinceramente arrependida. E pela primeira vez em anos, não havia raiva na minha resposta. Só um tipo de paz madura. O tipo que vem quando a gente entende que o perdão não é esquecimento, mas libertação. Enquanto isso, minha vida florescia. No hospital, o trabalho crescia junto comigo. Eu dominava cada detalhe do setor, e Carol passou a me confiar tarefas mais complexas. "Aline, você tem perfil de liderança", ela me disse certa manhã, com aquele tom sério que sempre me fazia prestar atenção. "Continue assim e em pouco tempo vai estar chefiando essa equipe." Meu coração quase saiu pela boca. "Obrigada, Carol. Eu nunca ouvi algo assim antes." Ela sorriu. "Então acostume-se, porque é a pura verdade." Naquela semana, recebi outra surpresa. Um convite para palestrar em uma pequena conferência sobre faturamento hospitalar em São Paulo. Eu quase recusei com medo, mas Mara, sempre sábia, me disse: "Vai, mulher. Quando o medo aparece, é sinal que o caminho é novo." Aceitei, e foi um sucesso. A plateia me ouviu atenta, e quando terminei, uma mulher de semblante marcante se aproximou. "Sou Gláucia, consultora em gestão hospitalar", disse ela. "Amei sua apresentação. Já pensou em trabalhar com consultoria?" "Nunca", respondi, sem jeito. Ela sorriu. "Pense nisso. Gente talentosa como você faz falta nesse mercado." Peguei o cartão e guardei na bolsa. Pela primeira vez, vi um futuro amplo diante de mim. Naquele fim de ano, tia Lu me ligou. Eu não falava com ela há tempos. "Aline, querida", disse ela com a voz carinhosa. "Eu vi suas postagens no Facebook, o novo emprego. Eu sabia que você ia dar a volta por cima." "Obrigada, tia", respondi, emocionada. "De verdade. A sua mãe anda falando umas bobagens por aí, mas olha, muita gente já percebeu quem é quem nessa história." Senti um calor no peito. Depois de tantos anos sendo a decepção da família, alguém finalmente via a verdade. E dessa vez, eu não precisava provar nada.
O Natal chegou e, pela primeira vez em muito tempo, não chorei sozinha. Passei a noite na casa da tia Lu, cercada de risadas, cheiros de comida e abraços sinceros. Verônica também estava lá. Ela parecia mais tranquila, mais simples. Estava estudando e trabalhando meio período, tentando se reerguer. Durante a ceia, ela se aproximou e me entregou um pequeno presente, uma caneca com os dizeres "Orgulho de você". Ela disse: "Achei que era hora de inverter o papel", com um sorriso tímido. Eu segurei a emoção. "Obrigada, Verônica." Foi ali, naquela mesa iluminada por luzes piscando, que eu percebi que algumas feridas realmente podem cicatrizar, se a gente parar de cutucá-las e deixar o tempo agir. Os meses seguintes foram de conquistas. No hospital, Carol me chamou novamente em sua sala. "Aline, temos uma vaga de coordenadora assistente de faturamento. E eu quero te indicar." Fiquei sem ar. "Eu?" "Você", respondeu com firmeza. "Você é a pessoa mais organizada e confiável que temos aqui." Saí da sala sem acreditar. Quase corri para o estacionamento só para gritar de alegria. Quando contei para Valéria, ela me abraçou forte. "Tá vendo? O universo tá devolvendo tudo que te tiraram." E era verdade. Durante anos, eu tinha sido a filha esquecida, a que nunca era suficiente. Agora eu estava finalmente vivendo sem pedir aprovação para ninguém. No sábado seguinte, Mara organizou um pequeno jantar para comemorar. Era simples, com pizza, refrigerante e bolo, mas foi a noite mais significativa da minha vida. Ela ergueu o copo e disse: "A mulher que renasceu das próprias cinzas. A Aline que aprendeu a se escolher." Todos brindaram e eu mal consegui conter as lágrimas. Mais tarde, já em casa, o telefone tocou. Olhei o visor. Pai. Por instinto, pensei em ignorar, mas algo dentro de mim disse que era hora de encerrar esse ciclo. Atendi. "Oi, pai." A voz dele estava mais calma do que eu esperava. "Aline, eu consegui um novo emprego, e sua mãe está trabalhando numa loja de roupas." "Que bom, fico feliz." Eu respirei fundo. Eu queria te pedir desculpas. De verdade." Eu fiquei muda. "Não tô ligando para pedir nada", continuou. "Só para dizer que me envergonho do que fizemos com você. Você sempre foi a mais forte e eu só percebi quando já era tarde." As lágrimas vieram silenciosas. "Obrigada, pai", respondi. "Isso já significa muito." Depois que desliguei, fiquei parada por alguns minutos, tentando processar o que acabava de acontecer. Não era perdão completo, mas era um começo e, pela primeira vez, não doía. Alguns meses se passaram desde aquela ligação. A vida havia tomado um rumo que eu jamais imaginei. A nova função no hospital trouxe responsabilidades, mas também uma sensação de orgulho que eu nunca havia sentido antes. A cada reunião, a cada meta alcançada, eu lembrava da menina que chorava sozinha no aniversário de 30 anos, apagando uma vela num cupcake barato. Aquela Aline não existia mais. Agora, eu era uma mulher segura, dona da própria história e das próprias decisões. Aprendi que o amor verdadeiro não precisa ser mendigado. Ele é leve, recíproco e não cobra um preço tão alto. Aprendi também que família nem sempre é quem compartilha o mesmo sangue, mas quem escolhe te ver e te apoiar de verdade. Em uma manhã de domingo, recebi uma mensagem inesperada de Gláucia, a consultora que eu havia conhecido na conferência. "Aline, tenho um projeto grande de consultoria em Belo Horizonte. Gostaria muito que você fizesse parte da equipe. Pense com carinho." Sorri. Eu, que durante anos me vi como um peso, agora era alguém que o mundo queria por perto. Aceitei a proposta. E 2 semanas depois, lá estava eu,
embarcando para uma nova cidade com o coração leve e a sensação de que a vida finalmente estava em movimento. Antes de embarcar, recebi outra mensagem, dessa vez de Verônica. Mana, mamãe está assistindo todos os seus vídeos e entrevistas. Ela não fala muito, mas vive mostrando para todo mundo. Acho que finalmente ela se orgulha de você. Sorri com os olhos marejados. Não porque eu precisava daquele orgulho, mas porque, enfim, ele não doía mais. Respondi apenas: diz para ela que eu tô bem e que espero que ela esteja também. O avião decolou e, olhando pela janela, vi a cidade ficando pequena. Era simbólico, eu deixando para trás uma vida de culpas e expectativas. Na bagagem, levava apenas o essencial: coragem, amor próprio e um coração em paz. Nos meses seguintes, o trabalho com Gláucia me levou a conhecer pessoas incríveis. Hospitais, clínicas, equipes que me admiravam não pelo sobrenome, nem pelo papel de filha de alguém, mas pelo meu próprio mérito. Um dia, depois de uma apresentação, Gláucia me chamou de canto e disse: Aline, você tem um dom raro, sabe ouvir, entender e transformar. Não perca isso nunca. Eu sorri, emocionada. Obrigada, de verdade. E mais uma coisa, continuou. Quando a vida te tira algo, é porque quer te dar espaço para algo melhor. Você é a prova viva disso. Naquela noite, de volta ao hotel, sentei à janela e olhei o céu cheio de estrelas. Peguei o caderno onde tudo começou, aquele em que eu escrevia para me libertar, e li as primeiras páginas. Palavras cheias de dor, raiva e solidão, mas agora elas não me feriam mais. E no final do caderno escrevi uma nova frase: ser esquecido por quem não te valoriza é o primeiro passo para se lembrar de quem você realmente é. Fechei o caderno e sorri. A vida não tinha sido fácil comigo, mas no fundo ela só estava me empurrando para o meu verdadeiro caminho. O que eu julgava ser rejeição era apenas redirecionamento. E se um dia alguém me perguntasse o que eu aprendi com tudo isso, eu diria: aprendi que o amor começa quando a gente se escolhe, e que a felicidade não vem de quem te aplaude, mas de quem fica quando o palco apaga. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele aniversário esquecido foi o início de tudo. O começo da história da mulher que aprendeu que ser a que não dá orgulho era, na verdade, a que não precisava provar mais nada para ninguém. E agora, se você também já se sentiu invisível, ignorado, diminuído, lembre-se, o amor que você tanto busca pode começar aí, dentro de você. E quando isso acontece, ninguém mais pode te apagar.